Olha, eu recentemente paguei a língua em relação a uma série de Star Wars, a série do Andor. Um dos personagens menos interessantes lá do Rogue One, apesar de eu achar o Rogue One um baita de um filmaço, uma das melhores coisas de Star Wars nos tempos recentes. O Cassian Andor era um personagem assim que não me despertava muita simpatia, não gostava muito dele, não é muito aprofundado e tal. E aí quando anunciaram a série dele, eu falei, nossa cara, pra que vai fazer isso? Pra que contar essa história? O que vai ser? A gente já sabe que ele morre no Rogue One, pra que contar essa história e tal? E aí a Disney vai lá e me solta os 3 primeiros episódios e é uma coisa de maluco, cara. Uma coisa de maluco. Entendeu? E tipo assim, cara, que história bem feita, que história bem contada, que roteiro bem escrito e, pelo amor de Deus, que história madura, que história complexa. Algo que é até, de certa forma, meio esquisito, né? Porque Star Wars sempre foi concebido como um produto infantil, né? Então eles contam essa história um pouco mais madura, um pouco mais complexa, com personagens que têm mais tons de cinza, tanto no Império quanto nessa galera que, vamos dizer assim, essa proto-rebelião, né? Então, cara, que interessante essa história. Começou muito bem, né? Eu tinha falado que eu ia gravar um vídeo aqui pro canal falando dos 3 primeiros episódios, mas acabou que não deu tempo, e nesse intervalo já saiu mais 2 episódios. A gente vai ter o episódio 6 essa semana, se não me engano, ou 7. E nossa, cara, eu tô realmente surpreso, cara. Que série boa, que série bem construída, bem feita, cara. E interessante demais, tipo assim, a gente tá olhando uma história de um camarada que ele não é um herói, né? Que ele tem as suas dificuldades, o seu lado mais vilanesco, digamos assim, né? Aquela coisa meio do egoísmo, daquele instinto de sobrevivência, né? Que até certo ponto é muito nosso, né? O instinto de sobrevivência às vezes leva ao egoísmo. E naquele grupo que é formado com o Cassian Andor, você consegue perceber tipo, os vários tipos de pessoas que estão em volta da mesma ideologia, por mais que elas sejam diferentes. Tem um cara que é um ex-Stormtrooper, que é um cara mais durão, mais fechado e tal. A menina que é líder, relutante. Tem um cara que é, vamos dizer assim, mais teórico e ideológico, o cara que escreve manifesto. Tem um cara que meio que não se importa, que tem ali um ideal, mas também é um cara que tem mais motivação pessoal do que tudo. Tem um cara que está ali jogado, que se aproveita da rebelião para tentar fazer um roubo de uma carga. Esses mergulhos mais complexos dentro dos personagens de Star Wars, isso é interessantíssimo, cara. E isso vale tanto para a galera que é da proto-rebelião, quanto também da galera do Império. Né? Você vê também o cara durão, o cara idealista, né? Que quer fazer, que quer investigar tudo. E você vê, por exemplo, um outro cara, logo nos primeiros episódios, um camarada que chegam para ele e falam, ó, teve uma situação ali, o cara morreu, mataram o cara, e o cara falou, bicho, morte na praia é afogamento, né? Deixa isso pra lá, não investiga isso não. É o cara, vamos dizer assim, que não se importa com quem tá no poder. O negócio é ele tirar o dele, tá fazendo ali um trabalho qualquer coisa nas coxas, né? E ao mesmo tempo você tem a galera mais idealista, que quer fazer, que quer prender, que quer matar, né? Pessoas que são meras armas na mão de um império, que não importa se é o império que está governando, se é outra pessoa. Somado a esse roteiro muito bem escrito, nós temos o aspecto técnico, que é um deslumbre, né, cara, para uma série do Disney Plus, né? E chega a ser insulto, né, quando você, por exemplo, assiste a série do Obi-Wan, né, que, entre aspas, tinha muito mais potencial do que a série do Cassian Andor, e não atinge o seu potencial, pelo menos na minha opinião, achei uma porcaria a série do Obi-Wan. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, né, de tipo assim, cara, cadê a riqueza de cenário de Obi-Wan? Cadê os planetas, os cenários, os personagens, profundidade das coisas, elemento em cena, sabe? Obviamente que não é somente visual que faz um filme ser bom ou uma série boa, mas você tendo um texto bom, uma direção boa, um roteiro bem feito, toda a parte visual se torna a cereja do bolo, né, cara? E, cara, que riqueza de detalhe, super bem feito. A gente percebe que meio que a Disney dá uma certa priorizada ali na galera de efeitos especiais de Star Wars, que grande parte da série está impecável. Em especial no último episódio que foi lançado, episódio 5 ou episódio 6, agora me falhou agora o número do episódio, acho que é o episódio 5. Cara, que espetacular, cara, em termos de fotografia, toda aquela cerimônia do olho, cara, espetacular, cara, espetacular. Se você tá na dúvida de assistir a série do Andor, assim como eu, que não gostava do personagem, bicho, assiste agora, porque vale muito a pena. Vai lá no Disney Plus, assina o Disney Plus, se você ainda não é assinante, assiste essa série que tá muito maneira. O 7º episódio da série do Andor já está entre nós, pude assistir ele agora, e cara, como essa série só melhora com o passar dos episódios.
e tem se provado em uma das melhores coisas já feitas com Star Wars, pelo menos aí nos tempos recentes. E sobre esse 7º episódio tem pelo menos 2 coisas que eu quero pontuar que eu achei espetaculares durante todo o episódio. O primeiro é a questão de como nós tratamos os nossos mártires, né? Porque nós temos ali uma insatisfação quase que geral, não dá para dizer geral, porque não é todo mundo que é contra o Império de fato, mas existe essa insatisfação da galera e quando a personagem lá da nossa querida tia Petúnia, do Harry Potter, fica sabendo do que aconteceu em Aldhani, todo aquele heist que foi feito pelo Cassian Andor e a sua turma, né, aquela proto-rebelião, ela vê aquilo como tipo assim, uma gênese, uma fagulha, né, para algo ser começado, iniciado, né, que seria a rebelião mesmo. E é muito interessante a gente ver justamente esses 2 pontos de vista, né? Enquanto para ela aquilo foi o início de algo bom, né, para o Cassian Andor aquilo foi uma jornada maluca, cara, de tipo ter uma pessoa no grupo que é uma líder relutante, de ter um camarada que na primeira oportunidade já quis abandonar toda a ideologia para roubar parte daquilo que eles estavam pegando para si, algo individual e tal, e ele se viu numa situação de ter que matar o cara e meio que sair dali fugido, né? Uma coisa de honra entre ladrões ali. Esses pontos de vista que foram trazidos na série é algo muito interessante, porque se você parar para pensar na história do mundo real, no nosso mundo mesmo, várias pessoas que de certa forma contribuíram com coisas positivas para a sociedade, para a história, também eram pessoas moralmente questionáveis. E enquanto para uns essas pessoas são consideradas heróis, para outras pessoas elas são consideradas vilões. Não é à toa que existem tantos monumentos, estátuas, memoriais, mausoléus, seja o que for, de pessoas que tiveram sua participação na história, mas que são consideradas pessoas controversas, com ideias controversas, e que existe de fato esse questionamento na nossa sociedade, tipo assim, a gente deve tratar uma pessoa que de fato foi tão controversa, apesar de ter feito coisas importantes para a nossa história como heróis de fato? E isso rima com outra coisa que eu queria pontuar aqui, que é toda aquela questão da Mon Mothma, né? O quão longe você pode ir, o quanto de coisas questionáveis e ruins você teria que fazer para conseguir começar e fazer algo bom. O que o personagem do Stellan Skarsgård fala para Mon Mothma nesse episódio é tipo assim, cara, a gente está debaixo de um governo autoritário, né? Por mais que nessa época o Império ainda estava querendo manter umas aparências de democracia, de que era algo legítimo, que estava tudo bem e tal, ainda assim era o Império, era o Palpatine que estava governando aquilo tudo. A gente está debaixo do jugo desses caras, não adianta a gente querer só fazer as coisinhas certas, jogar do lado do jeito certinho, de acordo com a regra deles, porque se a gente fizer isso, a gente não vai sobreviver, não vai dar certo aquilo que a gente está querendo fazer. Porque quando a gente fala de uma oposição num regime democrático, obviamente essa oposição tem que ser feita de forma democrática, respeitando as regras, respeitando as leis. Mas quando a gente está falando de um regime altamente opressor e autoritário, como é o Império, é praticamente inevitável pessoas que estão envolvidas nesse contexto não fazerem coisas que para nós são questionáveis. Então a gente vê a Mon Mothma fazendo aliança, ela não confia nem naquele marido bosta que ela tem, ela está sendo vigiada, ela emprega recursos de propósito nessas fundações para o Império focar naquilo que ela está aparentemente fazendo, mas não no que ela realmente está fazendo, que é toda a questão da rebelião. Então essas 2 discussões, cara, foram impressionantes nesse episódio. Como o Andor tem valido a pena de acompanhar, tá disponível no Disney Plus. Se você ainda não assistiu, cara, pelo amor de Deus, assista a série do Andor, que tá muito legal. O 8º episódio da série do Andor já está entre nós, não pude assistir na data de lançamento dele, fui assistir somente ontem, na segunda-feira, e tô gravando esse vídeo aqui na terça-feira. Mas como já está sendo praticamente de praxe, mais um episódio sensacional, espetacular dessa série. Cara, como a série parece que só melhora. Nos episódios que tem mais ação é muito bom, nos episódios mais parados é muito bom, nos episódios onde tem mais diálogo, mais articulação, também é bom, como foi o caso desse episódio, que começa já com uma continuação daquele final meio louco do 7º episódio, onde o Andor tá meio fugindo ali, porque a gente tá vendo ali o pós-jogo, né, de toda daquela parada que eles fizeram lá no planeta de Aldhani, e o Cassian Andor tá lá em outro planeta, com outro nome, tá lá com a menina e tal, sai de casa, acontece uma parada, um Stormtrooper lá para ele, e ele acaba sendo preso e condenado a 6 anos.
absolutamente do nada, 6 anos de prisão, certo, por Cassian Andor, que de fato não estava fazendo absolutamente nada naquela hora. Que serve também para mostrar essa parte mais autoritária do Império, né? Porque se você for pego ali, se o cara cismar com a sua cara, irmão, já era. É autoritarismo, é a palavra do cara, né? Você não tem direito de defesa, né? Como a gente viu lá, ele fica falando o tempo todo, eu não fiz nada, sou só um turista, né? Não adiantou e não tem sequer um julgamento, um processo, simplesmente bate lá no computador, alguma coisa assim, e a pessoa já toma uma sentença, ele pegou. Essa daí lembra bastante aquele conceito da máquina lá daquele livro Na Colônia Penal, do Franz Kafka. E dentro dessa prisão é interessante não só ver toda aquela relação que eles fazem de dividir os presos em salas, e dentro das salas tem as mesas, e essas mesas competem umas com as outras, e as salas competem umas com as outras, né? Então o Império consegue, através de uma mão de obra escrava, digamos assim, uma mão de obra forçada, conseguir eficiência através do medo e da própria competição entre a galera. E é nisso aí que é introduzido lá o personagem interpretado pelo Andy Serkis, né, que já é um velho conhecido de Star Wars, porque ele que interpretou, ele fez a captura de movimentos do personagem lá do Snoke, né, que a gente vai ver só lá na trilogia sequel. E nessa prisão é interessante a gente ver também o comportamento dos presos, porque eles perguntam Cassian Andor acerca da rebelião e acerca dessa nova diretriz de sentenças que o Império está fazendo, que pegou e dobrou a sentença de todo mundo. Né? Você vê que o Cassian Andor tomou 6 anos do nada. Então, assim, eles têm essa consciência daquilo que está acontecendo e você vê que o Cassian Andor não faz ideia daquilo que ele está falando. Ele estava, sim, envolvido no que aconteceu em Aldhani, e os presos até mencionam isso, e obviamente ele não conta que ele estava envolvido, mas você vê que, muito embora ele estava envolvido naquele ato, o Cassian Andor é um cara meio alheio à questão política, né? A aprovação de novas leis, de decretos por parte lá do Imperador Palpatine. Além disso, a série continuou desenvolvendo a questão dos diversos pontos de vista das pessoas que estão envolvidas na ideologia anti-império. Nós temos o personagem do Luthen, por exemplo, vivido pelo Stellan Skarsgård, que pensa de um jeito, e nós temos a Mon Mothma, que apareceu mais nesse episódio, pensando de outra forma, querendo ir até certo ponto, ela que está ali no Senado, né, que vale lembrar que ainda nessa época o Império mantinha as aparências de democracia, então ele permitia uma certa oposição, e você vê ali ela atuando mesmo como política, né, fazendo jantar, chamando outros senadores para ver se ela consegue votos, porque está sendo feita ali uma nova lei, um novo decreto pelo Imperador Palpatine que pode de fato causar diversos excessos por parte do Império. E nesse diálogo é bastante interessante a gente ver que eles colocam ali a parada da ordem pública, né? Em nome da ordem pública, o Imperador vai poder fazer isso, aquilo e aquilo outro, né? E como esse em nome da ordem pública é um termo bastante amplo, bastante aberto, pode dar margem também para excessos, para abusos, para autoritarismo. E é interessante nesse diálogo da Mon Mothma com outros senadores justamente esses pontos de vista diferentes, né? Porque um deles fala, não, o Palpatine não vai ultrapassar a linha, ele não vai fazer uma besteira, ele está querendo somente proteger, colocar a ordem na galáxia, né? Porque esse era o discurso dele. Então isso foi muito bom, assim, um texto muito interessante. E ainda sobre a Mon Mothma, a gente viu também a questão do marido dela, né? Que já era meio esquisito nos outros episódios, é um cara meio escroto, meio babaca e tal com ela, não tá fechado com ela, você não tá sacando muito bem. E nesse episódio mais recente ficou bem mais subentendido que talvez o cara seja um espião do Império, ele começa a olhar torto para ela, o amigo dela que tá ajudando ela tava na festa e do nada ele some, e aí o marido fala que ele teve que sair porque ele tava com a manhã cheia, né? E o cara fica olhando meio torto quando ela sai andando. A filha dela também fica meio desconfiada perto dela, certo? Então esse marido da Mon Mothma parece que ele está envolvido em alguma coisa, talvez com o Império, ou talvez a série está querendo simplesmente subvertendo as expectativas, ele está meio que acobertando e sabendo de tudo que ela está fazendo, né? E ela mesma fala que ele não é uma pessoa confiável. Bom, não sei, mas bastante dúvidas aí ainda pairam sobre esse personagem. E em último lugar, nós tivemos também ali o retorno do Saw Gerrera, interpretado pelo sempre competente Forest Whitaker. E, cara, a cena dele com Stellan Skarsgård discutindo aquelas questões, fazendo aquela negociação, bicho, incrível, que dois... Quando você coloca dois grandes atores para contracenarem com um texto muito bom, a cena vira ouro. E que cena, hein? Que cena! É uma cena com um plot muito simples, né? A negociação de umas peças e o Luthen tá querendo ali articular um negócio, fala de um outro cara que agora eu esqueci o nome, e o Saw Gerrera fala, esse cara não presta, esse cara é lento, estúpido e tal, e fala que tá todo mundo perdido. E nossa, em uma cena, como eles conseguiram aprofundar ainda mais esse personagem tão enigmático que é o Saw Gerrera, né? Porque para
quem viu somente os filmes, ele aparece lá no Rogue One, né? Ele é um rebelde extremista que não se envolve nem com a rebelião mesmo. É um cara bastante extremista, trabalha sozinho, tem a própria galera dele. E nesse episódio ele mostra, fulano de tal é neo-republicano, fulano de tal é separatista, fulano de tal é não sei o que, é setorista, cultista humano, né? Ele divide todo mundo em, vamos dizer assim, nesses rótulos e fala, ó, eu sou o único dessa galera que tem de fato clareza de propósito. Né? Então é muito interessante esse personagem. Né? Eu espero que ele seja ainda mais explorado, tanto nessa série ou então em outras produções, um filme solo, uma série solo, que seria bastante interessante porque é um ator bom e um personagem excelente. E nessa série nós vemos, mesmo que muito devagar, a opressão do Império aumentando cada vez mais, o Império fazendo seus desmandos, novos decretos, arbitrariedades e tal, o que vai culminar lá no episódio 4 com a segunda parte do golpe do Palpatine, fechando o Senado e com a criação aí da Estrela da Morte. Né? Então é muito interessante a gente ver justamente essa crescente de opressão do Império e como os personagens ali estão reagindo a tudo isso. Então eu acho que isso que é o grande trunfo do Andor, né? É você ter um ambiente tenso, não ainda tão ditatorial, porque é um período anterior a essa segunda parte do golpe, mas ainda assim é um ambiente tenso, hostil, e a gente está vendo o nascimento do que vai ser a Aliança Rebelde. Espetacular, vocês têm que assistir. Se você não assistiu a série do Andor até hoje, bicho, você está de brincadeira. Assista que tá muito bom. Nono episódio de Andor já está entre nós, acabei de assistir esse episódio, cara, que episódio bacana, um pouco mais parado, mas ainda assim um excelente episódio. Como essa série é boa, gente, meu Deus, eu acho que eu vou te falar que é uma das melhores coisas de Star Wars, viu, já feitas, assim, de todos os tempos mesmo, sabe, principalmente nos tempos recentes aí da Disney que tem sido tão complicados. Bom, foi um episódio mais parado, mas a grande revelação foi o fato da Vel, né, que é aquela combatente que a gente viu em toda aquela quest lá de Aldhani, ser revelada como prima da Mon Mothma, né? E também mostrando que ela é meio de uma linhagem nobre, né? Assim como a Mon Mothma também é. E isso é algo bastante interessante se você pensar e raciocinar assim com a nossa realidade de fato, porque ela poderia muito bem manter os seus privilégios, manter a sua realidade de uma linhagem nobre, de estar rica, ganhando dinheiro, se aproveitar até dessa mudança de poder que tinha da Velha República para o Império, para continuar ganhando e ganhar ainda mais poder, influência e dinheiro, mas ela decide romper com essa realidade e buscar de fato abrigo nessa revolução, né, que vai ser a rebelião mais pra frente. E isso foi bastante interessante porque se você olhar na nossa realidade, as pessoas que têm dinheiro não costumam sempre se importar com essas causas que geralmente batem e influenciam nas camadas mais baixas da sociedade. Ainda mais sabendo que se aquela causa de fato for uma causa nobre, às vezes pode até mesmo afetar a fonte de riqueza deles, de influência deles e abalar de alguma forma a estrutura que eles têm. Então é muito interessante ver, tipo assim, o fato dela ter saído da zona de conforto dela, da zona de privilégio dela e de fato ter embarcado nessa luta da rebelião, dessa ideologia anti-império que é bastante importante. Eu acho que é uma mensagem muito importante para a galera de Star Wars. Tipo assim, pelas causas justas, não importa se você é pobre, rico, não importa seu status social, seu nível de influência, você tem o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, né? Esse é o grande recado desse episódio em relação a essa personagem, que foi muito interessante. Outra coisa que a série continua fazendo e fazendo de forma brilhante é esse embate moral que a Mon Mothma tem, tipo assim, até que ponto você vai para a rebelião acontecer, para você continuar com a sua ideologia, com o seu plano. Com quem você pode se aliar, se juntar, fazer aliança, movimentar dinheiro e mexer com a galera armada, guerrilha e tudo isso para a rebelião acontecer. Eu acho que a série está tratando isso de uma forma muito bem feita, muito madura e muito, de fato, humana, né? Porque você vê a Mon Mothma, por exemplo, agora, nesse episódio, né? Aquele amigo dela procura ela e fala, ó, o único jeito da gente movimentar esse dinheiro aqui é através de um bandido. E ela mesma fala, poxa, eu vou me aliar com um bandido, uma senadora, né? do Império, né? Da Velha República, né? Então é muito interessante você ver esse embate moral que ela tem, certo? Eu acho algo muito maduro dentro de Star Wars, né? E, cara, pensando hoje, tipo assim, vendo esse episódio, um episódio bem mais pé no chão, mais realista, até um pouco mais sombrio, né? E é bem a pegada da série, né? A série tem os seus momentos de leveza, tem os momentos do robozinho, né? Pra vender boneco, aquela coisa de Star Wars padrão que a gente tem, mas essa é uma série bastante adulta, bastante densa e principalmente com bastante tons de cinza. Fora isso, eu acho que eles já começaram a dar uma movimentada naquela trama da prisão, para não se arrastar durante tantos episódios essa trama. Então, já aconteceu uma parada na prisão, você já tá vendo o Cassian Andor meio que planejando uma fuga, o Andy Serkis vai lá
lá e fala para ele quantos guardas tem por nível, ele sabe que tem alguma parada acontecendo naquele lugar, né? Eles já estão meio que sacando que ali não tem libertação, né? Que eles só mudam o prisioneiro de nível, né? Algo que a gente infelizmente viu na nossa realidade, né? Porque se você lembrar, por exemplo, da Alemanha nazista, né? Várias promessas eram feitas para os judeus que estavam presos em campos de concentração. Ah, vai naquele lugar ali que ali você vai tomar banho, vai naquele lugar ali que você vai fazer isso, vai naquele lugar ali que você vai fazer aquilo. E a principal mentira deles era, de fato, até mesmo na entrada, né, no campo, por exemplo, o campo de Auschwitz, né, que falava o seguinte: o trabalho liberta, né? Se vocês trabalharem aqui, uma hora vocês serão libertados. E a gente viu que não foi o caso, infelizmente. Então, muito interessante todas essas discussões e todas essas reflexões que uma série de Star Wars, quem diria, né, que uma série de Star Wars, blockbuster e tal, ia trazer tanta coisa pra gente discutir. Andor está maravilhoso. O 10º episódio de Andor já está entre nós e eu vou te falar, cara, que série maravilhosa. Tô pra dizer que é uma das melhores coisas que eu assisti em 2022, pelo menos considerando as séries que estão estreando. Eu acho que é uma das melhores coisas, se não a melhor série que eu assisti em 2022. Andor tá espetacular. Outro episódio maravilhoso, cara. Bom, e nesse episódio nós já vemos um desenvolvimento e uma conclusão, de certa forma, a toda aquela trama, aquele plot do Cassian Andor na prisão. Isso é um aspecto fantástico também da série, porque é muito comum você ver em várias séries, né, aquela barriga, né, aqueles episódios que só enchem linguiça, que servem só para preencher temporada, que não levam a lugar nenhum, ou que não tem conclusão, ou algo do gênero, certo? E nessa série do Andor, uma coisa espetacular é justamente esse dinamismo que o roteiro tem. Mesmo tendo uma segunda temporada garantida, eles não se dão ao luxo de ficar perdendo tempo com barriga, com personagem que chato, com subtramas que não levam a lugar nenhum. Tá tudo redondinho, tudo funcionando e tudo indo pra frente, né? Quando você pensa que essa trama da prisão vai começar a enrolar, porque você já tá vendo há uns 2, 3 episódios essa prisão, foi apresentada, foi mostrado os guardas, como é que funciona, o que está acontecendo. Quando vai começar a ficar repetitivo demais enquanto as outras histórias estão andando, eles vão lá e fazem essa trama andar com a rebelião finalmente da prisão. E que coisa maravilhosa, muito bem feita, muito bem filmada. E destacar nesse sentido, nesse episódio, a atuação praticamente impecável do Andy Serkis, né? É interessante porque a gente está tão acostumado a ver a interpretação dele como Gollum, ou então como o Caesar no Planeta dos Macacos mais recente, onde ele fez a captura de movimentos. Ele é um ator fantástico, muito versátil, e tem um momento ali no final onde ele fica repetindo, né, só existe uma saída, só há uma saída. Lembrou bastante o Caesar, né, falando, né, o jeito dele falar, ele engrossa mais a voz. Muito maneiro, que atuação impecável do Andy Serkis. Esse arco da prisão, né, que lembrou bastante o arco de Impel Down, de One Piece, né, quem lê o mangá ou assiste o anime vai lembrar, né, aquela prisão em vários níveis e tal, e o Luffy tem que ir de nível em nível, derrotando a galera, libertando, fazendo aliado, fazendo inimigos. É muito maneiro. E esse episódio também me lembrou bastante até essa saga de One Piece, que é outro mangá maravilhoso, fantástico. E no final, o personagem do Andy Serkis faz o seu sacrifício, né? Já que para eles escaparem, todos eles têm que pular na água e o Andy Serkis não sabe nadar. Então esse é o sacrifício que ele faz por aquilo, pelo ideal deles, né? Já que aquela prisão era uma prisão injusta, arbitrária, né? Que não tinha liberdade de fato, que eles estavam cumprindo pena, mas que a pena não ia ser extinta, né? Eles falam ali que ou você ia ser transferido para outro nível da mesma prisão, ou então de uma prisão para outra. Então era praticamente um trabalho escravo. E esse tema do sacrifício tem sido um tema que tem rodeado bastante essa série. E nesse episódio nós vemos novamente esse tema ser repetido no personagem do Andy Serkis, no personagem do Stellan Skarsgård, na personagem da Mon Mothma. Isso ganha novos contornos nesse episódio e a gente vai tendo devagarzinho ali algumas respostas, como por exemplo que existe um espião da rebelião no Império, né? E a motivação dele é interessante, que ele abraça essa ideologia, a causa da rebelião. E por falar em espião, se você lembrar lá do episódio 9, Ascensão Skywalker, também tem lá a figura do espião que ajuda a Aliança Rebelde numa informação lá da Primeira Ordem, né? Que é o General Hux. Né? E quando eles descobrem que ele é o espião, ele vai lá e fala: eu estou fazendo isso porque eu não quero ver o Kylo Ren se dar bem. A motivação mais imbecil da galáxia para o cara ser um agente duplo, um espião dentro do Império. E por conta disso tem que fazer vários sacrifícios, né? Se infiltrar no Império, passar por um estresse diário, né? Como o próprio Stellan Skarsgård destaca isso,
além de ter que, vamos dizer assim, atuar dia após dia, subir na hierarquia, ganhar a confiança da galera, fazer amizades lá dentro e ainda assim conseguir informações, vazar informações, mas tudo isso sem comprometer o seu disfarce. Um sacrifício gigante, né? E ele fala, o espião, ele fala que tem uma filha que acabou de ser pai e que agora está querendo largar tanto o império quanto também o seu serviço à rebelião, que é de vazar informações. E nessa hora tem um monólogo do Stellan Skarsgård que é brincadeira. Brincadeira, uma das melhores descrições que eu já vi em toda a saga de Star Wars acerca da rebelião, né? Porque ele pergunta para o Stellan Skarsgård: o que você sacrificou para chegar até aqui? Né? E ele fala: a minha mente se tornou uma mente sem sol, eu me fechei ao amor, né? Abracei a solidão, a minha vida é uma vida solitária. E ele vai dizer que assim como aquele espião, ele entrou na rebelião, mas sem entender o quanto isso iria custar para ele. Mas ele fala que quando ele percebeu o quanto iria custar, ele olhou para baixo e estava sem chão. E para fechar esse monólogo sensacional, onde o ator manda muito bem, ele fala: eu tenho que usar as ferramentas do meu inimigo para combater o meu inimigo. Isso é fantástico, porque a gente está vendo nessa série do Andor um lado mais cinza, mais obscuro, muitas questões ali morais discutidas entre membros da rebelião. Mas esse tom acinzentado que tem nos personagens da rebelião não os torna de forma nenhuma semelhantes às pessoas do Império. Porque o modus operandi do Império é a maldade, é o genocídio, é a opressão, enquanto a rebelião acaba que tem que fazer coisas que de fato são moralmente questionáveis, mas tudo isso eles fazem por conta da posição onde eles estão. Então, essa descrição, eu tenho que usar as ferramentas do meu inimigo para combater o meu inimigo, é o que difere o pessoal da rebelião do pessoal do Império. Enquanto o modus operandi do Império é esse, a rebelião às vezes tem que fazer essas coisas por conta da posição que eles estão. Sensacional, cara. E é nessa hora que a gente vê o quanto esse roteiro dessa série é bem escrito, bem pontuado, e as atuações, grande parte delas são maravilhosas, impecáveis, não comprometem nada. Série espetacular, espetacular. E ainda nesse tema do sacrifício, nesse episódio nós vemos a continuação do dilema moral que a personagem da Mon Mothma vem enfrentando durante toda essa série, né? Porque no último episódio foi revelado que ela teria que negociar com o bandido para poder movimentar os dinheiros que servem para financiar a rebelião. E um detalhe bastante interessante que ela revela nesse diálogo é que parece dar a entender: eu não tenho conhecimento de universo expandido de Star Wars, eu só vi Rebels, né? Eu nunca vi Clone Wars, então eu não sei tanto assim sobre a personagem da Mon Mothma para ter certeza. Mas naquele diálogo eles meio que dão a entender que a Mon Mothma é casada com aquele cara esquisito, que eu até falei aqui no vídeo do quão esquisito, bizarro, escroto, babaca que é esse cara. Eles dão a entender que o casamento dela com ele meio que foi arranjado, porque é uma tradição antiga do planeta. Tanto é que o próprio bandido ele fala: não vou te cobrar nada, eu só quero que você me dê autorização para voltar aqui no planeta, trazer o meu filho para conhecer a sua filha. Meio que está querendo repetir esse ciclo. E na hora ela recusa, porque ela não quer a mesma coisa que às vezes ela teve que sofrer, teve que aguentar, teve que aturar para a filha dela. Então fica meio no ar. Será que a Mon Mothma vai ter que colocar, vamos dizer, de certa forma assim, vai ter que sacrificar a própria filha dela nessa causa dela pela rebelião? E esse é o grande questionamento dessa série. O quanto nós estamos dispostos a sacrificar das nossas vidas e das pessoas ao nosso redor em prol dos nossos ideais. Então que venham esses próximos 2 últimos episódios dessa primeira temporada de Andor para coroar uma das melhores coisas já feitas com a saga de Star Wars. O penúltimo episódio de Andor já foi liberado, um episódio que aconteceram poucas coisas relevantes assim, foi um episódio bem mais parado, mas não deixa de ser um bom episódio. Já estamos caminhando para o final dessa primeira temporada dessa série, que está maravilhosa, pelo menos na minha opinião. E para mim um dos assuntos que foram tocados nesse episódio que eu acho bastante relevante é o fato da construção do personagem do Cassian Andor. Porque a gente fica tão envolvido com aquela narrativa do Lucian, do Saul Guerreira, das articulações, do nascimento da rebelião, que às vezes a gente esquece que no final das contas, essa também é uma história pessoal da transformação do Cassian Andor. Que a gente está vendo que é um personagem que a princípio parece não se importar
com as questões políticas e sociais que acontecem na sua vida, né? Obviamente ele é um cara anti-império, que tem essa ideologia anti-império, mas ainda assim essa ideologia não é bem concentrada em algo além dele mesmo, é muito mais uma questão de sobrevivência pessoal. E o que a gente está vendo nessa série é justamente essa transformação de um cara que, vamos dizer assim, que só pensa em si, que só pensa em sobreviver, em arrumar forma de escapar e se dar bem nessa situação, para um cara que vai entrar na Aliança Rebelde, algo muito além de você mesmo, é muito mais do que o seu lado individual, mas sim o coletivo, é o bem geral, o bem maior de toda a galáxia. Então o Cassian Andor tá lá naquela prisão, pensando em escapar, pensando em si, e aí quando ele fica sabendo daquela nova lei que o Império baixou, que está renovando sentenças, que está mexendo em tudo, quando ele vê que não havia libertação daquela prisão, de fato isso dá um estalo nele para ele planejar a fuga, não somente para ele escapar daquela situação, mas também para dar esse start, essa fagulha nele, tipo assim, poxa, tem muito mais gente sofrendo na galáxia por conta do Império, então eu tenho que começar a me importar com essas pessoas também. E isso faz um link com o finalzinho lá do episódio, onde aquele companheiro de prisão dele fala, ó, a gente tem que contar o que acontecia naquela prisão para todo mundo, a arbitrariedade do Império, o que estava acontecendo. Isso são sutilezas da série para mostrar que o Cassian Andor vai se transformar no Cassian Andor que a gente vê lá na frente no Rogue One, como um membro da Aliança Rebelde. Eu acho que isso foi muito bacana de se ver nesse episódio, e que venha o season finale de Andor, que está muito bacana. Em 2022 foram lançadas várias séries que se passam em universos que nós amamos. Nós tivemos séries do Sandman, várias séries da Marvel, tem séries lá do DC, da CW, que muita gente gosta. Nós tivemos Stranger Things, nós tivemos uma nova série que se passa no universo de Game of Thrones, uma série que se passa no universo do Senhor dos Anéis. Mas por incrível que pareça, a série que mais me surpreendeu em 2022 não foi nenhuma dessas, mas sim uma que eu não tinha expectativa nenhuma. E na minha opinião, ela foi a melhor série de 2022. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa série maravilhosa que já está disponível lá no Disney Plus, caso você não tenha assistido, depois da vinheta. No começo do ano passado eu gravei um vídeo aqui no canal onde eu falei a minha expectativa em relação às séries que seriam lançadas em 2022. E nesse vídeo eu falei o seguinte sobre a série do Andor. Essa é uma série que eu não tenho expectativa nenhuma. Se tem um personagem que é um personagem fraco em Rogue One, é esse Cassian Andor, cara. Eu queria ver uma série do Sol Guerreira, queria ver uma série do Chirrut, do amigo dele, não desse cara. Esse cara não é memorável em nada. E em contrapartida, nesse mesmo vídeo eu falei que a série que eu tinha mais expectativa para ver em 2022 era a série do Senhor dos Anéis, porque faz parte de um universo que eu amo os filmes do Peter Jackson, amo os livros do Tolkien, até gosto um pouquinho da trilogia do Hobbit, também feita pelo Peter Jackson. E agora que 2022 acabou, parece que essas séries trocaram de lugar. Enquanto eu não esperava absolutamente de nada de Andor, eu achava que ia ser uma bosta, porque eu já não gostava do personagem, a ideia também não me parecia interessante. Essa série pra mim se tornou a série do ano. A série do Anéis de Poder foi boa, mas pra mim foi uma certa decepção. Pra mim ela não cumpriu tanto expectativa, tomou decisões ali que são complicadas. E eu também fiz uma série de vídeos aqui no canal, no Review Vertical, onde eu falei também episódio a episódio da série do Andor. Só ficou faltando falar do último episódio. Eu pensei, poxa, em vez de eu fazer mais um Review Vertical só para falar do último episódio, eu vou fazer um vídeo normal para falar sobre a série, do quanto eu fui surpreendido por essa série. Bom, claro que essa minha surpresa com a série está totalmente atrelada à minha expectativa para ela. Então vamos começar do começo. Eu sou um grande fã do filme de Rogue One, acho o Rogue One um baita de um filmaço, uma das melhores coisas já feitas com Star Wars na era Disney. Mas, de todas as coisas que eu achei que poderia ser explorado daquele universo, aquele microverso do Rogue One, uma das coisas que eu menos queria ver seria um filme do Andor, uma série do Cassian Andor, porque é um personagem mais desinteressante, é o cara que mais flerta com o lado de vilão ali e tal durante o filme. Eu não sentia muita conexão com ele, eu senti que não tinha história pra contar. Aí, pouco tempo depois, quando é anunciado que iriam fazer uma série, que teria 2 temporadas, que se passaria antes, eu falei, putz, tem tudo pra dar errado. Chega a primeira temporada da série do Andor, cara, que
deixou o meu queixo caído com o tamanho da qualidade desse projeto. E lembrando que nesse vídeo que eu vou falar vários detalhes da série, então tá cheio de spoiler. Então se você não assistiu Andor, não assista esse vídeo. Vai lá e assiste, depois volta pra cá. A gente ainda vai falar bastante sobre a história da série, mas vamos começar com o aspecto de produção. Porque quando teve a série do Obi-Wan Kenobi, que eu particularmente achei uma porcaria, não somente em termos de história, mas se você olhar a própria produção da série do Obi-Wan, é algo tão pobre, sabe? De cenário, de trilha sonora, é algo tão genérico, tão esquecível. E aí se você comparar somente nesse aspecto de produção com a série do Andor, cara, é outro patamar. É riqueza de cenário, vários planetas, várias pessoas, vários alienígenas, toda a parte de efeitos visuais, seja de acabamento ou então de 100% do cenário. Nesse aspecto técnico de trilha sonora, da direção, da fotografia, dos efeitos visuais, como o Andor se mostrou superior totalmente à série do Obi-Wan e faz a gente ficar com raiva, que tipo assim, como que um personagem tão medalhão de Star Wars como o Obi-Wan Kenobi recebeu esse tratamento de produção e um personagem que é mega secundário nesse universo de Star Wars ganhou algo tão bem feito, tão meticulosamente pensado, sabe? E aí veio a série, nesse aspecto da produção já me chamou bastante atenção naqueles 3 primeiros episódios que foram liberados. A história era bem legal, o arco que eles construíram, os personagens que eles foram apresentando nesses primeiros episódios. Só que a parada maravilhosa da série do Andor é justamente o do que a gente vai falar, porque é muito complicado você lidar com um personagem, fazer um prequel de um personagem, onde a gente sabe que o personagem já morreu. Então, você colocar, por exemplo, cenas de ação onde vai parecer, nossa, será que ele vai morrer? Você sabe que ele não vai morrer, porque você sabe que ele morreu muito tempo depois. Então, a série ela é muito inteligente em não ficar nesses clichês, porque o espectador sabe que o Cassian Andor morre no final do Rogue One, mas ele aproveita esse personagem para não somente mostrar uma evolução e um aprofundamento de um personagem que não era tão aprofundado no filme do Rogue One, mas contar toda uma história do universo de Star Wars e do nascimento, né, essa proto-rebelião que é mostrada na série de uma forma maravilhosa. A série do Andor ela vem para mostrar o lado cinza da rebelião, porque durante muito tempo no Star Wars, e isso não é necessariamente um problema, foi muito a questão do lado do bem, do lado dos Jedi, do pessoal da Força, do pessoal da rebelião e depois da Resistência, contra o pessoal do Império, que era mauzão. Aí ficava sempre nesse embate maniqueísta do bem contra o mal, e não existe meio termo, não havia pessoas que às vezes não se identificavam com os lados e tal. E aí você tem, por exemplo, no filme dos Últimos Jedi, que eu particularmente não gosto, mas tem uma cena lá que fala, né, tipo assim, o cara que vendia armas pra rebelião, né, pra resistência, também era o mesmo que vendia armas pro Império. O Rian Johnson tenta ali dar um pouquinho de nível de tom de cinza, com toda aquela parada de Cantobite, a galera, sabe, que tá totalmente alheia ao que tá acontecendo na galáxia, e tudo isso é interessante, mas a expansão que isso se faz na série do Andor, cara, é uma parada absurda. Porque a gente tá vendo uma série de Star Wars, uma série que custa milhões e milhões de dólares, que precisa vender boneco, que precisa ganhar dinheiro, que precisa trazer assinante pro Disney Plus, falando o seguinte, olha, nós somos uma série de universo Star Wars, que gosta de capitalizar, que gosta de vender boneco, não tem problema nenhum com isso, mas vamos pegar essa série e vamos falar sobre a política do Império e a política da rebelião. Só que eles fazem isso de uma forma muito bem amarrada com a história e com os personagens dessa história. Porque, por exemplo, quando o George Lucas fez a trilogia prequel, tinha várias cenas do Senado, de sessões do Senado, aquela politicagem. Só que aquilo era tão desconectado da trama principal que passava a ser chato. E se você parar pra pensar, a política sempre fez parte de toda a ideia por trás da criação do universo do Star Wars. Porque o George Lucas, lá nos anos 70, quando estava concebendo e desenvolvendo os roteiros, estava no meio da Guerra do Vietnã. Então todo esse conceito de uma guerra desproporcional, onde você tem uma superpotência invadindo um país pequenininho que fica no Sudeste Asiático, tudo isso estava na mente do George Lucas nos anos 70 para conceber o universo do Star Wars. E o George Lucas foi muito sagaz em envelopar todo esse background dele, as ideias dele, todas as referências que ele tinha de samurai, de Akira Kurosawa, de western, e envelopar tudo isso junto com as suas ideologias em um filme pipocão, o que é algo revolucionário e muito interessante. Você pegar uma plataforma que fala com milhões e milhões de pessoas e falar de algo realmente importante, porque quando a gente fala de blockbuster, muitas das vezes os blockbusters, e não é nenhum problema nisso, eles são puramente entretenimento. É só pra você ver lá o Velozes e Furiosos, as corridas de carros, absurdos, a galhofa da coisa, ou então o próprio Transformers, ou então Godzilla vs Kong, que é a briga de monstro. E aí o George Lucas vai lá e utiliza essa plataforma para falar também sobre política. E aí décadas depois vocês têm uma série do Andor que expande visualmente o universo de Star Wars, apresenta novos personagens,
personagens, desenvolve personagens que já existiram, aprofundam as coisas, mas que também se utiliza da plataforma de ser uma obra de um universo gigantesco que é Star Wars, que fala para muita gente, de estar numa plataforma de streaming que é algo bastante acessível para falar sobre temas bastante relevantes e principalmente que fazem a gente pensar. Porque é um exercício muito simples. Se o Império era essa força desproporcional, ditatorial, opressora, obviamente que no meio desse caminho, nem todas as atitudes da rebelião, do que viria a ser a rebelião e posteriormente também a resistência, seriam atitudes boazinhas, segundo a lei, tudo certinho e coisa assim, sabe? E a série explora isso de uma forma maravilhosa. E com uma maturidade incrível, porque o fato deles terem que às vezes fazer atitudes que não são muito bem vistas, muito boazinhas, não tornam os personagens dessa proto-rebelião iguais aos personagens do Império. E é como o personagem do Lucen, né, interpretado aqui brilhantemente pelo Stellan Skarsgård, vai dizer: eu estou condenado a usar as ferramentas do meu inimigo contra o meu inimigo. Eu tenho que abrir mão da minha decência para eu poder ver um amanhecer melhor no futuro. E esse aprofundamento moral não somente dá tridimensionalidade para esses personagens e faz com que a gente se conecte com eles, mas também dá muito mais maturidade e complexidade a todo o universo de Star Wars. E a série faz isso de forma tão brilhante que ela não perde o fio da meada e não se esquece que, acima de tudo, a série chama Andor e tem que trabalhar o personagem do Cassian Andor. Porque a gente tem que entender o que o personagem passou, qual foi a evolução do personagem, do ponto A, que é essa série, até o que a gente vê lá no filme do Rogue One. E isso é outra coisa que é magistral na série, porque o personagem do Cassian Andor, ele não é um personagem que já é o Cassian Andor do Rogue One antes. E isso é muito interessante porque a série trabalha isso de forma muito sutil, porque o personagem do Cassian Andor, a princípio, é um cara que ele não gosta do Império, mas ao mesmo tempo ele é um cara que tá simplesmente tentando sobreviver e tá sempre pensando nele mesmo, como é que eu escapo disso, como é que eu sobrevivo. E a jornada do Cassian Andor aqui é justamente direcionar essa ideologia anti-império que ele tem para algo muito além dele mesmo, é ele deixar esse egoísmo para ser um altruísta e pensar no futuro da galáxia, não somente no seu próprio futuro. Tudo isso para culminar no último episódio, um discurso espetacular que a mãe adotiva do Cassian Andor, que é a nossa querida tia Petúnia, que mandou muito bem nessa série, faz para dar aquela chacoalhada no pessoal ali de Ferrix, né? Porque o Império estava tomando devagarzinho, progressivamente, um passo de cada vez, e o povo não reagiu, o povo não se opunha a isso de forma nenhuma, né? Tanto que ela fala, né? Nós estivemos dormindo, o Império é essa doença que vai crescendo dia após dia, e mesmo que a gente saiba que de fato o Império se estabeleceu e que, vamos dizer assim, não adiantou, é muito bacana você ver, tipo assim, no meio desse marasmo todo, você vê uma pessoa que, tipo assim, galera, acorda pra vida, isso não tá certo. A gente não pode se conformar com essa galera no poder. E aí eu vi muitas pessoas da internet dizendo o seguinte: eu gostei tanto de Andor e tomara que todas as coisas de Star Wars sejam no mesmo tom de Andor. Não, aí ele extrapolou. Olha, essa é uma discussão que acaba sendo bastante complexa. É tipo quando você tá acostumado a ler certa linha de quadrinhos da Marvel, da DC, que são tudo ali, vamos dizer assim, PG-13, algo mais infanto-juvenil ali. E aí no meio dessa trajetória você vai lá e se depara com o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, um quadrinho adulto, denso, diferente. E você fica tão fascinado com aquela leitura diferente daquele herói que você começa a desprezar o que era um PG-13 que você gostava de acompanhar. E assim como é nos quadrinhos da Marvel e nos quadrinhos da DC, o universo de Star Wars é tão gigantesco, às vezes um personagem, um núcleo do Star Wars é tão rico e pode ser explorado de tantas formas diferentes que você não precisa somente de eu só quero Star Wars se for Star Wars para adulto, denso, assim como a série do Andor é. Porque o Star Wars pode ser bom sendo blockbuster, pipocão, entretenimento, sabre de luz, assim como Star Wars também pode funcionar numa abordagem mais adulta, mais séria e mais densa. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você caiu aqui de paraquedas, não deixe de se inscrever aqui no canal e clica no sininho para ativar as notificações, porque aí sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser o primeiro a ser avisado. Eu tô aqui falando bastante de Star Wars, mas também falo de Marvel, de DC, eu faço shorts, tô produzindo lá pro TikTok, pro Kawaii, pro Instagram, siga a gente também nas outras redes sociais e principalmente deixa um like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda o canal a chegar em cada vez mais e mais pessoas. E vamos trocar uma ideia sobre a série também nos comentários. Deixa aqui, você gostou, não gostou, achou lento demais, achou muito bom assim como eu? Deixa todas as suas impressões aqui nos comentários e no mais é isso. Muito obrigado pela sua audiência até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!